Seja muito bem-vinda, Ferry. Débora, eu queria que você contasse um pouquinho, ainda um pouco antes da formação da Ferry, pra mim, como é que era a sua vida de... Eu já dava aula, eu nunca me senti segura fazendo o que eu fazia. Tem mais ou menos uns 8 anos que eu dou aula de inglês. Sou formada em letras, tive outras experiências profissionais, mas na educação há 8 anos. Eu comecei na educação sem formação, por uma alta demanda aqui na minha região. Fui contratada para trabalhar em uma escola e aí então eu comecei a estudar. Eu me identifiquei com a área e comecei a estudar, mas eu não tive um preparo, não tive uma formação antes, eu não tive um estágio antes. Então foi tudo muito no susto. Tipo, Se vira convidou e eu para me dar virei. aula e você foi dar aula. E qual faixa etária que É, você estava dando aula nessa eu, época? tra- eu comecei não, segundo período, primeiro período ao nono. Uau! Então aí você já É, começou com uma carga horária altíssima. altíssima, e eu não tinha intenção, nem professor eu queria ser nessa época. Fui trabalhar numa escola, o professor, por um motivo de doença, foi afastado, e aí eles pediram para eu ficar com as turmas só por uns dias até entrar um outro professor. E aí eu fui fazer um favor, e eu nunca mais saí da área. Eu imagino o Então, seu aí eu fui fazer. desespero, como que era a sua rotina, que você não tinha nem um pouquinho de noção na época, não tinha Nenhuma. noção, de primeiro ao nono, são faixas etárias muito diferentes de uma para outra. Como é que era a tua vida naquela época? Planejamento, aula, Val, prova. era uma loucura, muito, porque eu não sabia nem o que era planejamento, eu não sabia fazer, eu não sabia o que era um planejamento, eu não sabia realizar o planejamento, eu não sabia organizar o conteúdo que eu precisava ministrar dentro daquele tempo, eu não sabia preparar a atividade estava no livro, eu tinha eram duas disciplinas, porque uma era só língua inglesa, que era mais focado no livro, e Uhum. o outro era um bilinguismo, que era mais focado na conversação e não tinha material. Então eu ainda tinha que inventar o que fazer com essas turmas. Você pegou o contraturno Foi, ainda de turma bilíngue. Nossa, foi. que loucura. Na verdade, não era contraturno, não, era de manhã, era no mesmo período. É porque as aulas eram divididas. Ah, entendi. Se não me engano, acho que eram duas de livro, de gramática e tal, livro, caderno, e uma só de conversação, que era o bilinguismo. Foi jogada, né? Você ficou quanto tempo assim, sem entrar na formação? Muito tempo? Eu fiquei 3 anos, eu acho. Foi uns 3 anos antes do Ferry. Já me matriculei em letras, porque eu tinha muito receio, porque eu sei que não é sério, né? A gente não Uhum. pode. Eu precisava estudar e me certificar para dar aula. Sim. E assim foi. Então eu já entrei, mas o curso de letras, ele não te dá muita noção. Eu ia te perguntar isso. Se Nenhuma, na você, na verdade. hora que você foi para a letra, se resolveu o seu problema. Não, nem um pouco, Val. Não fez a menor diferença, na verdade. Eu só tirei o peso de estar trabalhando irregular. Mas não ajudou, não. Não, né? Porque, na verdade, a gente precisa da prática, né? E Exatamente. eu já estava na prática, então foi muito complicado, porque a minha prática foi sem um aprendizado. Primeiro Uhum. veio a prática para depois vir o conteúdo, a teoria. Eu imagino que foi aí nessa loucura que você começou a procurar cursos para te ajudar nessa sua prática. Foi, eu não sabia preparar atividade, eu não sabia preparar conteúdo, e foi aí que apareceu o Perry. E você fazia muitos aulões, né, Sim, naquela época. Então foi por aí que eu conheci o seu trabalho. O conteúdo para mim era muito interessante. Então legal. eu falei, não, vou investir porque eu preciso de ajuda. Então, provavelmente você participava dos aulões, porque antigamente a gente dava, né, um aulão todo sábado gratuito. E depois eu fiz provavelmente uma semana da Ferry. E aí na semana da Ferry Foi, você entrou. Uhum. E foi. aí nessa semana da Ferry, o que que fez você fazer assim? "Eu preciso entrar." Val, foi tudo. Me passou segurança, a segurança que eu estava buscando, Uhum. porque você sempre foi muito disponível e você se mostrou disponível desde o princípio. Então não eram só aulas online, não eram, e nem eram só vídeos que a gente assistia e, não, eu vou assistir aquele vídeo, vou aprender. Não era isso. A gente tinha uma troca e essa troca faz toda a diferença. Quantas vezes você parou para me ajudar a montar minha programação? Ninguém faz isso, não Entendi. desse jeito. Entendi. E isso me mostrou que eu precisava ter fairy. E aí, depois da Ferry, como que ficou a sua vida lá na aula com essa rotina louca? Porque a rotina não mudou, né? Até então, naquele momento, era a mesma coisa. O que mudou na sua Não vida? mudou a rotina, mas mudou muita coisa. Eu me sentia mais segura para fazer as coisas, para me preparar. Tinha dúvida, eu tinha dificuldade, eu corria, chamava no Uhum. WhatsApp e você sempre me ajudando a montar projetos, incentivando de diversas formas, incentivando até a dar aula particular. Eu Sim. cheguei a dar aula particular. Eu sempre pego no pé de vocês. Uhum. Muito. Mas é uma coisa legal, porque não é aquela coisa de você precisa fazer, você precisa fazer. Você pega na mão e faz com a Uhum. gente. Sim. E isso faz a diferença. Além dessa segurança, tudo mais no seu planejamento, que eu imagino que realmente tenha ajudado, que você estava praticamente sem nada, entrou no fervor ali, o Ferry, né? Ele tem um método, tem um passo a passo que te ajuda. Mas assim, se você pudesse contar três coisas que você fala, cara, minha vida mudou
mudou muito depois da Fairy? Primeiro foi o material do Ferry Create me ajudou muito, muito, muito. As nossas trocas, porque traz amadurecimento. Sim. E eu acho que era isso que eu precisava. Porque como eu ainda não tinha formação, não tinha experiência, eu sempre me senti muito insegura. Eu volto a falar essa palavra, porque essa palavra me marcou muito profissionalmente por muito tempo. Sim. E eu venci essa insegurança. Hoje eu sei que eu posso trabalhar em qualquer lugar que eu quiser. Eu achava que eu não era boa o suficiente, que eu não ia dar conta. Uma vez eu fiz uma entrevista e uma pessoa, a entrevistadora era dona da escola, e ela falou que eu parecia boazinha demais para ser professora e que eu não ia dar conta das turmas. Hum. Ela tinha gostado muito de mim, da minha experiência e tal, e do meu inglês, mas ela não achava que eu daria conta. Foi isso que ela falou para mim. E aí, nesse mesmo dia, essa escola que eu trabalho até hoje, inclusive, me chamou e eles gostaram muito da minha apresentação, segundo ele. Entrei, passou alguns dias, soube que a professora que tinha ficado com a outra vaga não deu conta e eles me ligaram me chamando. Eles queriam que eu fosse. Deixa eu entender. A outra escola já ficou sabendo do seu trabalho na escola atual. Uhum, ela não deu detalhes, Ah, mas porque ela isso é soube. muito É importante, porque o porque, na trabalho de verdade, Fairy, a gente tinha eu tinha colegas que trabalhavam nesse lugar. Então, eu entendi. imagino que ela tenha ficado sabendo por aí. Não sei, porque eu Hum. não perguntei muito. Mas elas me chamaram novamente e aí eu já não estava mais disponível. Estou na escola que eu estou, vai fazer 4 anos. Eu gosto de trabalhar lá e eu me sinto muito segura hoje. Eu consigo preparar qualquer aula, eu consigo fazer projetos do jeito que eu quiser. Eu consigo improvisar se necessário. É uma segurança que eu tenho hoje que eu não tinha antes, do Ferry. Porque era isso que eu buscava. Eu precisava ganhar essa segurança, eu precisava aprender como fazer, eu precisava acreditar que eu conseguiria. Uhum. E isso você me mostrou várias vezes. Embora eu não acreditasse, você me mostrava que eu dava Sempre. conta. De vocês não acreditarem no potencial de vocês, né? E eu vejo isso longe, longe, longe. Débora, para a gente ir para a finalização assim, se você não tivesse entrado na formação, como você acha que estaria a tua vida hoje? Val, eu acho muito diferente. Muito diferente porque eu levava muito mais tempo para poder fazer alguma coisa, as minhas aulas eram mais repetitivas. Eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, mas eu não tinha muita referência. Eu já comecei a trabalhar sem preparada. Eu não tinha em quem me espelhar, eu não tinha outras experiências, porque quando eu estudava, o inglês era praticamente uma aula livre pra gente, né, na minha época. Sim. Então, eu não tinha nenhuma outra referência. O que me deu essa segurança foi o Flare, não tem comparação. Então, com certeza, eu não estaria onde eu tô hoje se não fosse o Flare. Eu, com certeza, gastaria muito mais tempo preparando aulas, minhas aulas não seriam tão criativas. Eu tenho recebido muito feedback positivo nesse sentido, de que as minhas aulas são muito diferentes, eu tô sempre fazendo alguma coisa, inovando e buscando sair da mesmice. Você me lembrou uma coisa muito engraçada. A minha irmã dava aula de espanhol. E ela dava aula de espanhol numa escola onde eu tinha uma fairy, que hoje, inclusive, dá aula internacional. E a minha irmã sempre falava: Meu, dava raiva até da outra professora, da fairy, né? Dava raiva. Porque a aula dela, a gente passava lá, meu, super divertida, com material super diferente. Aí eu olhava pra minha bolsinha lá, que eu ia dar aula, tipo, xoxa, né? E realmente é isso. Tipo, você vai dar aula, aquela aula realmente brilha, né? É uma aula diferente mesmo. Não é como falar, porque eu costumo falar, é um mundo paralelo. Não é sobre só brincar, tem que fazer jogo, tem que fazer brincadeira, mas Hum, são coisas diferentes. exatamente. Aliás, se você quiser só fazer jogo, a sua vida vai ficar um caos, porque você vai Não ficar dá, refém desse jogo. Débora, quero agradecer muito a sua presença. Eu tenho certeza que você vai motivar muitas, muitas, muitas teachers que também precisam ter segurança, esse domínio da aula, assim como aconteceu com você.